Boa noite, amigos do Saudações Vascaínas. Estamos aqui na data de hoje, dia 23 de fevereiro de 2023, para a gente falar sobre esse jogo válido agora pela primeira fase da Copa do Brasil. Vasco 4-0 sobre o Trem, Vasco classificado para a segunda fase. Jogo até que a gente já imaginava uma facilidade do Vasco, inclusive acertei o placar mais uma vez. Jogo no Mané Garrincha, eu tô acertando o placar direto. Acertei contra o Nova Iguaçu e acertei hoje também. Até coloquei na hashtag Rei Pelé, mas eu errei. Mané Garrincha lá em Brasília. Jogo tranquilo, né, cara? O jogo foi até acima dentro do que eu tava esperando. Adversário muito fraco, Trem tinha jogado aí 10 jogos em 2023, foram 5 derrotas e 5 empates, então um time que está na Série D, um time que é muito fraco, perdeu para o Maitá na Copa Verde, o Maitá que perdeu para o Curitiba por 3-0. Então era um jogo que eu estava esperando uma vitória tranquila, como foi de fato. A escalação do Barbieri foi diferente do que eu estava imaginando, foi até mais coerente mesmo, porque se você vai enfrentar um time que vai se defender, então é melhor que você tenha dois atacantes espetados. Ele escalou o Eric Marcos ao invés de escalar o Barros na trinca de volantes, colocou só o Rodrigo com o Jair, abriu o Eric Marcos e o Peck com o Teixeira jogando ali mais próximo do Pedro Raul, e foi coerente. O Vasco criando chance atrás de chance, chance atrás de chance. Com 2 minutos o Jair perdeu um gol, depois com 4 teve outra chance perdida. Tava uma coisa de a cada 2 minutos o Vasco criando uma chance de gol, né? Era questão de tempo até que o primeiro gol saísse, e aos 13 saiu o primeiro gol, o gol do Eric Marcos, golaço, jogada individual do menino, recebeu o passe do Léo, partiu para cima ali dos zagueiros e fez um gol. E a partir daí o jogo que já tinha o controle do Vasco só aumentou esse controle, e a gente ficou esperando os próximos gols, né? O Vasco criando muita chance e perdendo muito gol. A estatística ao final do jogo ali em finalizações tava de 30-2, mas teve mais. Isso aí foi antes do gol do Jair, né? Do quarto gol do Jair. Então o Vasco finalizando muito. O primeiro tempo terminou 2-0 só, mas dava para ser tranquilamente ali uns 5-0 no primeiro tempo. Só o Pedro Raul no jogo. Pedro Raul perdeu aí umas 5 chances claras de gol. Perdeu muito gol Pedro Raul. Hoje foram poucas coisas assim que me preocuparam, mas uma delas foi essa quantidade de gol que o time perdeu. O time criou muito, mas perdeu muito, fazendo jus àquela estatística que a gente até comentou no jogo passado, que o Vasco no Carioca é o clube que mais cria chance, mas também é o clube que mais perde gol. E hoje foi exatamente isso. O Vasco hoje 4-0 foi, não vou dizer que foi mentiroso, mas foi muito pouco perto das chances que o Vasco criou. Foi muita chance criada e muita chance desperdiçada. 4 gols eu achei muito pouco. Isso aí dá uma preocupação de leve, mas dá, porque contra adversários mais fortes você precisa matar o jogo, né? Você não pode perder tanto gol quanto o time vem perdendo. E hoje exagerou. Foi 2-0 no primeiro tempo e 2-0 no segundo, mas se o jogo fosse 8-0 não seria exagero nenhum, porque foi muita chance criada, bola na trave, bola para fora, o goleiro fez ali umas 4 ou 5 defesas. Foi tanta chance que fica até difícil enumerar aqui, para a gente poder fazer uma estimativa de quanto poderia ter sido esse jogo aí. Mas o jogo foi dentro do que eu estava imaginando mesmo. Botei 4-0 porque eu não esperei que fosse ter tanta chance desperdiçada de gol assim, né? Mas foi um jogo tranquilo e o Vasco fez o que tinha que fazer, passou por cima. Só acho que poderia ter feito mais uns 4 gols aí pelo menos. Se fosse 8-0 eu ainda acho que seria pouco. As 4 foi pouco demais. O time criou muito.
fez prevalecer a sua superioridade técnica sobre o adversário, que é muito fraco. Muito fraco, achei esse trem até mais fraco do que eu imaginava. Um jogo horroroso desses caras. E o Léo Jardim foi um espectador ali privilegiado. Não dá nem pra dizer, eu ia até dizer que ele, se a gente jogasse sem goleiro, não teria feito diferença, mas ele fez uma defesa até no chute ali no primeiro tempo, que o cara chutou, ele agarrou, encaixou. Mas fora isso, nada. Tocou na bola no comecinho do jogo, ele deu um chute para frente, mas praticamente não participou do jogo. Então, para ele, eu vou dar até uma nota 6 só porque estava em campo. Ele não fez nada. A zaga eu gostei dos dois, não foram exigidos e participaram bastante ali da criação das jogadas, tanto o Léo quanto o Miranda. Dá nota 8 para os dois. Os laterais também muito participativos, tanto Puma quanto Piton. Dá um destaque para o Piton porque deu assistência para o gol do Pedro Raul. Vou dar uma nota 8,5 para o Piton, 8 para o Mita. O Rodrigo fez um jogo muito bom também, desarmando bastante, bastante aguerrido na marcação. 8 para o Rodrigo. Jair pelo gol, vou dar uma nota 8,5 para ele. Já é um jogador muito diferente, gosto muito de Jair. Contratação para mim que foi a melhor do Vasco até agora. Joga muito, joga fácil. O Alex Teixeira achei abaixo, dos demais. Achei que fez uma partida abaixo, não só hoje, não só entre os que estavam em campo hoje, mas até em comparação às atuações que ele teve anteriormente, que vinha jogando bem, mas hoje eu achei ele um pouquinho abaixo. Dou nota 6 para o Alex Teixeira. Peck também jogou muito bem, nota 8 para o Peck. O Eric Marcos pelo golaço, vou dar uma nota 8,5 para ele. Errou ali em algumas tomadas de decisões, deu um chute errado ali que poderia ter dado um passe para o Jair que estava entrando na área, mas fez um bom jogo, garoto, e um gol que serve para ele ter confiança, que nos próximos jogos ele tenha essa iniciativa de partir para dentro, que é um jogador de velocidade, um jogador que tem habilidade. Não vai ser titular do Vasco, obviamente, mas que esse gol aí sirva para dar confiança para ele, que pode ser que fique no elenco até o final do ano. Pedro Raul, apesar do gol feito, perdeu muito gol hoje. Então hoje eu vou dar nota 6,5 pro Pedro Raul, porque fez um gol que não tinha goleiro, porque quando dependeu de goleiro, ele desperdiçou, chutou para fora, o goleiro fez ali miseravelmente umas duas defesas teve uma cabeçada, teve um chute, acho que foram duas sim, o goleiro fez duas defesas ou três, mas ele chutou para fora, cabeceou errado para fora também, perdeu muito gol Pedro Raul hoje, pelo menos umas 5 chances aí claras de gol. Tem que calibrar esse pé aí, porque quando for num clássico, quando for no Brasileiro, contra Atlético Mineiro, contra Palmeiras, não pode perder essa quantidade de gol, até porque não vai ter essa quantidade de chance. Então tem que calibrar o pé aí, vou dar nota 6,5 para ele, porque fez o gol, que nem precisava de muita habilidade, nem nada, só parou o corpo, a bola bateu nele e entrou. Então tem que melhorar essa finalização, porque em jogos anteriores também já tinha perdido muito gol. Do pessoal que entrou, dá destaque pro Nenê, golaço do Nenê, chutaço ali, indefensável pro goleiro e mais participativo do que o Alex Teixeira no jogo. Eu continuo com a minha opinião de que o Nenê tem que encerrar a carreira dele ao fim do Carioca. Não acho que dê pro Nenê continuar jogando no Brasileiro, no nível mais alto de exigência, Então eu acho que não deve continuar, mas hoje fez um bom jogo, vou dar a nota 8,5 para ele também. O Paulo Vitor segue sem aproveitar as chances, eu até achei que ele foi pouco acionado. O Ignaldo, que entrou para jogar ali pelo lado esquerdo, não gosto do Ignaldo jogando aberto, mas entrou por ali em umas 3 oportunidades. O Paulo Vitor tinha o corredor livre, passou como opção, o Ignaldo não deu, e ele teve, eu ia falar isso, ele foi pouco acionado, mas ele também deu um mole ali na defesa, que ficar esperando a bola chegar no pé, não chegou a gerar um ataque de perigo
trem, porque o time era muito fraco, mas ele me dá a sensação de que o Vasco precisa contratar um lateral esquerdo para ser reserva do Piton, né? E como o contrato dele termina em junho com o Vasco, não acho que o Vasco tenha que renovar com ele, não. Pelo menos até agora, nos jogos que ele entrou, não me passou essa confiança, não. Não jogou de tranquilo, né? Eu achei que foi pouco acionado, mas deu um mole que não pode dar. Não pode dar, ele não me passa segurança de que pode ser reserva, não. Porque o reserva joga pouco, mas joga, né? Joga pouco, mas joga. Tem suspensão, tem lesão, enfim. Então, vou dar nota 5,5 pro PV. Ignaldo, não gosto dele jogando aberto. Para mim errou em algumas tomadas de decisões ali. Teve a chance clara, até finalizou certo, mas deu azar que a bola bateu na trave. Vou dar nota 6 pro Ignaldo. Paulinho entrou bem, o garoto. Entrou bem, vou dar nota 7 pro Paulinho. Gostei. Muito novo, acho que não vai ser o reserva imediato do Puma, até porque o Vasco está fechando aí com o Paulo Henrique do Atlético Mineiro. Não deve ficar no elenco profissional até o final da temporada, mas é bom ir jogando esses jogos para ter rodagem, para ter minutagem no profissional. Acho que ele tem, como ele tem idade de sub-20, ainda tem que voltar para continuar jogando lá, mas eu gostei da atuação dele hoje. Quem mais que entrou, hein? PV, Nenê, Ignaldo, Paulinho, tem mais um. Tô lembrando agora quem foi o outro que entrou. Mas no geral o time não sofreu sustos, pegou um adversário fraco, passou por cima, mas isso aí pra mim já era esperado, mas eu acho que perdeu o gol demais. Eu acho que tem que enfatizar essa questão de treinamento, de finalização, principalmente o Pedro Raul, que das chances criadas foi o que mais perdeu o gol, e é o cara que é o responsável por botar essa bola para dentro, né, que é o centroavante. Não vou ainda condená-lo, como com certeza já tem um monte de gente fazendo aí. Já faziam antes, né, dele fazer o seu primeiro gol pelo Vasco, e agora com essa quantidade de gol que ele perdeu, com certeza vai ter muita gente que vai criticá-lo. Tem até uma menina aqui que segue aqui a gente, que critica muito ele. Amanhã ela deve vir com um prato cheio para falar, né? Porque ele perdeu muito gol, mas precisa melhorar essa questão. Porque em jogos aí de maior dificuldade a gente não vai ter essa quantidade de chance, ele muito menos, né? Então tem que botar essa bola para dentro. O Barbieri, vou dar nota 9. O Barbieri acertou na escalação, acertou nas mexidas também, tirou o Piton ali, que parece que sentiu uma questão de gastroenterite, botou o PV, tirou o Teixeira, deu chance pro Nenê, deu minutagem, né? Deu minutagem para uns garotos ali. Eu gostei dele, tanto na escalação quanto nas mexidas, achei que mandou bem. Eu teria colocado o Barros, né? Mas não dá para reclamar não. Deixou o Jair, que vinha de 2 ou 3 jogos sem jogar, os 90 minutos, Jair fez o gol dele também. Então o Barbieri hoje foi bem para mim, tanto na escalação quanto nas mexidas. Vou dar uma nota 9 para ele. E agora é esperar aí o próximo adversário que sai na próxima semana, né? Não lembro nem quem são os dois times, acho que é Tum Tum, Nova Mutum, um troço desse aí que vai disputar, e o jogo vai ser em São Januário, né? Esse jogo de hoje foi no Mané Garrincha, foi até um público abaixo do que foi o último jogo lá contra o Nova Iguaçu, mas os ingressos também muito caros. O Vasco acabou de jogar lá, coisa de 2 semanas, acho que nem 2 semanas, coisa de 10 dias o Vasco estava jogando contra o Nova Iguaçu lá, e o ingresso muito caro dessa vez, né? Então acabou não dando para a torcida comparecer no número que muita gente gostaria, né? Muita gente gostaria de ter ido ao jogo, mas também final de mês o valor mais alto ficou complicado para a galera comparecer. E com esses gols de hoje, o Pedro Raul igualou o PEC com 4 gols, poderia ter feito uns 8, né?
Você poderia até estar com 8 gols aí, poderia ter feito uns 4, 5 gols hoje, mas perdeu muitos gols. É o líder da artilharia do Vasco junto com o Peck. O Piton chegou à sua segunda assistência, o Léo também. Ambos lideram esse quesito de assistências. E agora eu não lembro quando é o próximo jogo. Acho que é segunda-feira, se eu não me engano, Vasco e Boa Vista pelo Carioca. O Vasco precisa vencer para se manter no G4, já que conquistou a vaga no último jogo contra o Botafogo. Venceu o Botafogo, o Volta Redonda perdeu, o Vasco entrou no G4 agora para se manter no G4 e de repente até pegar uma posição acima, né? Porque o Fluminense está jogando, tem Botafogo e Flamengo. De repente a gente pega uma posição ali em terceiro ou diminui, né, a distância para os primeiros colocados. Então é importante que o Vasco vença esse jogo, o jogo São Januário. O Vasco vai ter aí uns 2 ou 3 dias de distância, então dá para recuperar a galera. Não creio que tenha retorno, né, dos que estão fora por lesão, e também não perdeu ninguém, então a tendência é que o time se repita para esse jogo aí contra o Boa Vista, que a gente precisa vencer. Então é isso, galera. O jogo tarde, jogo 9h30, acaba quase 11h30 da noite. Fica difícil para fazer uma live também muito longa, e até porque hoje também não teve muito o que dizer, porque era um time muito fraco, né? Então eu só ressaltei a questão das chances criadas e perdidas. Foram muitas chances criadas, mais de 30 finalizações, e só 4 gols é muito pouco, principalmente porque o Pedro Raul, que é o artilheiro, perdeu aí de 5 a 6 chances claras de gol, e contra times mais fortes isso não pode acontecer de forma alguma, beleza? Então amanhã tem pós-jogo e a gente se encontra aqui no próximo jogo, que é contra o Boa Vista. Só não lembro se é domingo ou segunda-feira, beleza, galera? Então, saudações vascaínas, um abraço a todos, bom final de semana e até a próxima. Valeu!